Enfim, como eu estava dizendo, daí eu usei esse tempo da live para fazer certas coisas no Gazeta. Então acho que onde eu parei, que vocês viram, é que eu tinha o Gazeta deployado. Como é que fala deployado em português? Não sei. Deployado numa VPS na Vultr. E a gente tinha feito isso para poder rodar o script, o comando de fetch dos feeds de YouTube, de artigos e de podcasts, e botar no Redis em contínuo, assim, a cada 15 minutos chamava o endpoint que atualizava a cache do Redis. E foi essa a principal razão pela qual a gente precisava uma VPS. A segunda razão pela qual a gente precisava VPS era o Plausible, que é o site que eu usava para, tipo o Google Analytics, para gravar as estatísticas do site, de quantas pessoas estavam vendo. Acabou o meu trial nele. Ele tem 30 dias de trial e acabou. Só que ele é open source e tu pode hostear ele tu mesmo. E aí eu pensei, bom, em vez de pagar $10 por mês para eles, vou hostear na minha própria VPS, que fica mais barato. Eu pago só a VPS e já era. Enfim, aí no meio disso tudo, o próprio Plausible usava Docker. Eu pensei, nossa, vamos começar a aprender Docker então, né? Vamos ver como que a gente pode fazer tudo isso. Botar o Gazeta, o Plausible, um Nginx na frente desses, com o Reverse Proxy, um Certbot, que é para gerar os certificados SSL, e o Redis da cache do Gazeta, tudo numa mesma VPS, com Docker Compose. Esse era o meu objetivo da semana passada e deu certo. O que eu tinha nessa VPS aqui era tudo deployado na mão mesmo, usando o PM2 para rodar o serviço Node.js. Na verdade, eu botei tudo dentro de um Docker. Então, o que eu fiz foi pegar uma outra VPS na DigitalOcean, para não ferrar com o que já estava funcionando na da Vultr, e fazer tudo nela. Eu peguei uma VPS que tinha Docker já pré-instalado, para não ter problemas com a instalação do Docker, e botei tudo lá. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que foi a configuração que eu fiz pro Gazeta. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi, se eu fosse botar só o Gazeta, beleza? Que é o servidor Node rodando Next.js num container Docker, o que eu faria? Bom, aí eu fiz o tal do Dockerfile, em que eu digo com uma imagem de base, que é a que tinha Node instalado, qual porta que eu vou expor aqui, e quais eram os comandos para a gente fazer o build do Gazeta. Daí era copiar toda a source, rodar um npm install, rodar um build e expor a porta 3000. E aí, por fim, rodar o npm run start. Esse é o Dockerfile que cria a imagem do Gazeta só do servidor Next.js. E nada mais. Não tem Redis, não tem Nginx, não tem nada. É só o Gazeta. Se eu quisesse botar mais coisa e que eu quisesse que essas coisas se conectassem entre elas, aí eu precisava do Docker Compose. Mas enfim, aí eu fiz esse Dockerfile, esse Dockerfile funcionava, só que ele rodava só o Gazeta, não rodava mais nada. E o Gazeta, ele precisa pelo menos de um Redis para funcionar. Porque é o Redis que tem todos os feeds, que é a cache dos feeds. Aí o que eu fiz, e demorei para fazer, foi a semana toda aprendendo e fazendo, mas deu certo, foi o Docker Compose que está aqui dentro desse hosting aqui. E é esse Docker Compose aqui. Então vamos serviço por serviço. Redis. Primeiro é o Redis. Redis, ele tem uma imagem no Docker, que era Redis Alpine, que já existia, que já vem com o Redis instalado, daí tu só precisa ter que dar o comando Redis Server para iniciar o Redis, beleza? Então esse é o primeiro serviço que eu botei aqui. E a senha do Redis, que eu vou usar pro Redis, ela tem que estar disponível também pro Gazeta, porque o Gazeta lê o Redis, então ele precisa dessa senha. Então elas estão vindo as duas do mesmo arquivo .env, que eu não vou mostrar para vocês porque eu não quero mostrar a senha do Redis, né? Mas elas estão vindo as duas do mesmo arquivo .env. Então eu já rodo o Redis pedindo uma senha e o Gazeta Dev usando essa mesma senha através do mesmo arquivo. Então eles compartilham essa senha. O Gazeta, a única diferença do Gazeta é que em vez de eu dar uma imagem para ele, é que eu tô dando o Dockerfile. O Dockerfile que eu mostrei para vocês logo ali, de como fazer o build da imagem. Eu até poderia empurrar essa imagem pro Docker Hub e conectar com minha conta para usar uma imagem já buildada, em vez de buildar a imagem na hora de usar o Compose. Porque aqui o que eu tô falando é como que tu faz o build da imagem. Mas eu poderia botar num repositório privado a imagem do Gazeta e botar aqui só o nome da imagem para ele baixar do Docker Hub essa imagem já buildada e fazer o deploy.
Mas como isso aqui estava funcionando, eu não mudei. Deixei assim, porque já está tudo no mesmo repositório mesmo, está funcionando. E a moral do Compose, e isso que é aí que começa a vir a mágica massa do Compose, é que ele expõe todos os serviços que estão fazendo parte do mesmo deployment através do nome do serviço. Então, em vez de eu dar um IP, por exemplo, pro Gazeta para dizer onde que está o Redis, eu só digo qual que é o... Opa, o que eu fiz aqui? Eu só digo qual que é o nome do serviço que ele quer acessar. Então, lá no container do Gazeta, se ele tentar acessar no browser dele ou via HTTP ou do jeito que ele quiser o host Redis, ele vai achar. Ele vai achar esse container aqui, ele vai achar o IP desse container aqui. E é aí que o Compose começa a ficar interessante. Então, eu só disse, ó, o host é o Redis. E pronto. Beleza. Gazeta e Redis estão funcionando um com o outro. Só que para expor isso, eu quero expor preferencialmente com SSL, né? Com HTTPS, com criptografia. E eu tô fazendo deploy disso tudo na mesma máquina. E eu quero poder acessar essas coisas através de links diferentes, mas na mesma máquina. Para isso eu preciso de um reverse proxy, que eu estou usando Nginx para fazer. Mas antes de explicar o reverse proxy, eu vou explicar o Plausible, que é a instância desse site aqui, do Plausible.io, que eu baixei a versão open source deles, e eles vêm com... Deixa eu até mostrar para vocês. Getting Started Plausible. Eles vêm com o Docker Compose deles mesmo. Plausible Self-Hosting aqui. Eles te dão um Docker Compose se tu quiser rodar ele. E aí o que eu fiz foi copiar esses três serviços aqui, que ele já tinha, e botar no meu Compose. E o que ele tem é três coisas. É dois bancos de dados diferentes. Um é o PostgreSQL, que é para guardar as contas dos usuários e esse tipo de coisa. E o outro, e as configurações, e o outro é o ClickHouse, que é um banco de dados NoSQL para guardar eventos no tempo. Porque o Plausible nada mais é do que um Google Analytics, né? Então ele guarda os eventos. Então ele usa esse ClickHouse DB aqui. O que é o Plausible? O Plausible é um Google Analytics que não usa cookies. Então tu não precisa de banner de GDPR, banner de cookies, não precisa de nada disso. E que é open source. E a moral é que eu tava usando o trial deles. Eles são open source, eles te deixam hostear tu mesmo. Mas eles têm a versão deles hosteada, que se tu não quiser a mão de hostear tu mesmo, tu pode criar tua conta aqui e pagar. Mas como eu não queria pagar, e como eu já ia usar uma VPS, eu disse, vou eu mesmo hostear. Então eu copiei essas três coisas aqui para esse Docker Compose aqui embaixo. Então eu tenho o Plausible DB, EventsDB aqui, e o site Plausible. Então o site ele é em Elixir, se eu não me engano, e ele usa esses dois DBs, o DBs de eventos, que é o do ClickHouse, e o DBs de contas, que é o do Postgres. Que mais? Beleza. Aí eu tinha na mesma máquina rodando Plausible, Redis e Gazeta. E é aí que eu precisava do reverse proxy para conseguir expor essas três coisas de maneira diferente. Foi aí que eu usei o Nginx para fazer o reverse proxy e uma imagem do certbot, que é aquele que usa o Let's Encrypt para gerar os certificados SSL, para gerar os certificados de tempos em tempos. Só que tem uma balaca aqui que é o seguinte. A configuração do Nginx eu botei ela aqui, beleza? Então o que eu botei foi o seguinte. Eu botei todos os servidores que eu tinha, que é o vps.gazeta.dev, que é o Gazeta. É o site do Gazeta deployado. É o statistics.gazeta.dev. Deixa eu até ir abrindo eles aqui para mostrar pra vocês. Ó, VPS é como se fosse uma pré-prod por Gazeta. É o Gazeta deployado na minha VPS. O Statistics, que é uma instância do Plausible, é exatamente igual ao Plausible, só que rodando na minha VPS, com os eventos que estão acontecendo já migrados para cá. E, por último, o Redis, que eu também queria expor o Redis, porque atualmente o Gazeta Dev, o próprio site, ele está usando o Redis da Redis Labs. Só que o Redis da Redis Labs, o free tier deles, me dá só 30 MB de memória, e no máximo 30 conexões simultâneas, o que é muito pouco, assim, é bem pouco mesmo, principalmente se tu está usando serverless, que é o que eu estou usando para o Gazeta, logo tu atinge os 30 conexões. Então isso era outra coisa que eu também queria hospedar na minha VPS, então eu também queria expor no reverse proxy o Redis.
também via SSL. Só que, para tu usar SSL com Nginx, tu tem que dizer onde que estão os certificados, beleza? Onde que estão os certificados. Como eu tô fazendo tudo com o Docker Compose, incluindo gerar os certificados, eu tenho um problema de ovo e a galinha. Porque o jeito que o Let's Encrypt verifica que eu sou dono desse domínio, que eu sou dono do .gazeta.dev, é que ele faz uma request para uma rota específica, que é /acme_challenge, /well-known, /acme_challenge. Então ele faz uma request e se ele recebe a resposta que tem que receber, ele verifica que eu sou dono desse domínio mesmo. Acontece que o Nginx ele não consegue lançar até esses arquivos aqui existirem. E eu não consigo gerar esses arquivos aqui até o Nginx estar lançado. Porque se o Nginx não está lançado, essa request aqui falha, aí o Let's Encrypt não consegue gerar para mim. E aí o que eu tive que fazer foi um script que eu peguei na internet, que é o seguinte: eu gero um certificado falso pro Nginx, um certificado que fica lá na pasta do Nginx, pro Nginx poder rodar. Depois que o Nginx está rodando, eu deleto o certificado falso, mas o Nginx já está rolando aí eu gero o certificado verdadeiro usando o certbot, aí eu reinicio o Nginx depois. Todo umas balacas. Eu tô falando, não foi fácil, por isso que eu fiquei a semana toda ontem fazendo isso. E aí eu faço um reload do Nginx. E o mais doido é que esse script roda toda vez que eu faço um commit com GitHub Actions. E isso tudo aí eu fiz semana passada. E tá funcionando. E inclusive, o próprio Redis tá funcionando. Isso foi a última coisa que eu fiz. O próprio Redis, que não é HTTP, é um protocolo TCP mesmo, tá funcionando via SSL através do Nginx aqui. E o legal do Docker Compose é que aqui eu posso dizer proxy path Redis só. Eu não preciso botar um IP aqui, porque ele está acessível de acordo com o nome dele no Docker Compose.